Unser Spruch heißt Hunsrückisch. Nossa língua se chama Hunsrückisch. No vídeo especial de hoje, vamos combater a desinformação sobre hunsrückiano que vem sendo disseminada por aí. Já deixa o seu joinha e vem comigo aprender o que é verdade e o que é mentira sobre a língua de imigração mais falada no Brasil depois do português. Dia 25 de julho desse ano, 2024, o hunsrückiano rio-grandense completará 200 anos de vida. Glücklicher Geburtstag, Rio-Grandenser Hunsrückisch. Em 25 de julho de 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães à cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A maior parte desses imigrantes veio da região do Hunsrück, que hoje em dia é parte da Alemanha. O Hunsrück se localiza na área contornada de vermelho aqui no mapa. A sua pontinha mais ocidental faz fronteira com Luxemburgo e fica pertinho da França. Dentro da Alemanha, faz parte do estado da Renânia-Palatinado. Aqui a gente pode ver um mapa das línguas germânicas ocidentais, excetuando o inglês, na Europa. Essas línguas podem ser divididas em 4 grupos principais: frísio, holandês, baixo-alemão ou baixo-saxão e alto-alemão. O alto-alemão, por sua vez, é dividido de novo em 2 subgrupos, alemão central e alemão superior. Se dermos um zoom nessa área onde o Hunsrück se localiza, a gente pode ver que ele fica inteiramente dentro da zona ocupada por variedades de alto-alemão central. Existem ainda diversos infragrupos, digamos assim, dentro do alemão central. 2 deles ocorrem dentro da região do Hunsrück. O mais representativo é o francônio moselano, marcado pelo número 22, e o outro é o francônio renano, marcado pelo número 24. As variedades de alto-alemão central faladas em Luxemburgo, chamadas de luxemburguês, também fazem parte do infragrupo francônio moselano. Já o pensilvaniano, falado nos Estados Unidos por imigrantes alemães, faz parte do francônio renano. Apesar de o francônio moselano ser predominante no Hunsrück, as variedades mais renanas prevaleceram entre os imigrantes no sul do Brasil, em parte porque elas são um pouco mais parecidas com o alemão padrão, e assim tornavam mais fácil a comunicação entre falantes de diferentes variedades, já que o alemão padrão era a língua usada oficialmente em documentos na igreja e tal. Também é importante deixar claro aqui que o alemão padrão é meio que uma variedade artificial de alemão. Ela foi criada para ser a língua franca dessa região que engloba as línguas germânicas geralmente consideradas alemão. Ela está mais próximo de um alto-alemão superior do que de um alto-alemão central, e não é uma variedade que se enquadra dentro das variedades chamadas de francônio. E o que é francônio? Esse é um termo que engloba diversas línguas germânicas ocidentais que foram influenciadas em maior ou menor grau pelo instinto francônico ou franco, a língua germânica que era falada mais ou menos no que hoje é a França. Nesse mapa a gente pode ver a área ocupada atualmente por línguas germânicas do grupo francônio. É notável que o francônio inclui variedades de holandês, aqui em amarelo, de alto-alemão central, aqui em verde, e de alto-alemão superior, aqui em azul. Perceba que essas variedades ocupam 5 países: Países Baixos, Bélgica, França, Alemanha e Luxemburgo. Mas é bom ficar claro que o francônio não é uma língua, mas um conjunto de línguas. O holandês é francônio, e assim também é o francônio do Meno, que é falado na região em azul escuro aqui do mapa. Essa variedade é geralmente chamada simplesmente de francônio por ser falada na região da Alemanha conhecida como Francônia. Mas o francônio do Meno é mais similar a línguas como o bávaro do que ao holandês. Então, reiterando, o hunsrückiano rio-grandense é uma das línguas do grupo francônio. Mas essas línguas todas não são mutuamente inteligíveis. Não mais que português e francês, ou espanhol e occitano. Você pode aprender muita coisa sobre hunsrückiano aqui no canal, inclusive pode aprender a falar hunsrückiano. Tem 3 playlists aqui com material para aprender essa língua. E que tal se tornar um membro do canal? Com isso você me ajuda a seguir trazendo conteúdo de línguas e linguísticas baseados em estudos científicos sérios e mastigadinho de uma forma fácil de você entender. Como agradecimento pela sua ajuda, você tem alguns benefícios, como acesso a selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de resposta nos comentários, e possibilidade de me consultar diretamente por e-mail ou WhatsApp para assuntos relacionados ao canal. E dependendo do nível que você assinar, também pode ter direito a participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter acesso a conteúdo exclusivo, como o material que uso para a produção dos vídeos. Agora voltemos ao tema central do vídeo. O hunsrückiano andou recebendo os holofotes da mídia recentemente porque o Google Tradutor decidiu ampliar o número de línguas que ele cobre, e entre elas está uma língua chamada Hunsrück. E aí, Hunsrück e hunsrückiano são a mesma coisa? Sim e não. Como vimos, o nome da região da Alemanha de onde os imigrantes vieram se chama Hunsrück. Esse é o nome em alemão padrão. Em hunsrückiano, o nome da região é dito Hunsrück.
Para se criar o nome de uma língua falada num lugar, é comum que se acrescente o sufixo ish. Assim, temos Hunsrückisch, que é adaptado para o português como Hunsrückiano. Outras formas usadas pelos falantes para chamar a língua incluem Hundspucklisch ou Deutsch, que é simplesmente a palavra para alemão em Hunsrückiano. Outra forma que se pode encontrar é Lachotamäßig, que significa algo como no estilo de Lajeado, pela língua ser associada à cidade de Lajeado pelos falantes daquela região. Mas Hunsrück não é o nome usado naturalmente pelos falantes para se referir à língua. Afinal, Hunsrück é o nome da região de onde a língua veio, não da língua em si. Você assistindo esse vídeo provavelmente fala português e não Portugal, certo? Ninguém fala Holanda, mas sim holandês. Então, de onde veio essa mania de chamar o hunsrückiano de Hunsrück? A expressão começou a ser usada pelo início dos anos 2000, lá por 2005 ou 2006 provavelmente, na cidade de Santa Maria do Herval pela linguista alemã Ursula Wiesemann e a professora gaúcha Solange Hamester-Johann, no que elas chamam de Projeto Hunsrück. O projeto foi vendido como uma forma de preservar a língua falada pelas comunidades alemãs locais. Mas será que é isso mesmo? Vamos começar falando um pouco sobre Ursula Wiesemann. Quem é essa pessoa? Ursula Wiesemann era uma missionária evangélica enviada ao Brasil pelo polêmico Summer Institute of Linguistics, atualmente chamado de SIL International. Essa é uma instituição que tem como objetivo traduzir a Bíblia para línguas minoritárias com o objetivo de evangelizar o planeta. Antes de se meter com o hunsrückiano, Ursula Wiesemann já tinha se engraçado com o Caingang com o mesmo objetivo evangelizador. Diversos governos pelo planeta já restringiram a ação do SIL International por verem nele uma ameaça às culturas indígenas. Essa instituição usa do pretexto de preservação de línguas minoritárias para interferir nas culturas. Mas, segundo eles mesmos, isso não é problemático, pois estão guiando os povos para a civilização. Ou seja, o SIL International tem uma visão eurocêntrica e colonialista onde a civilização é vista pelo modelo europeu cristão. Para emplacar seu projeto Hunsrück, Ursula Wiesemann desenvolveu uma ortografia completamente nova para o hunsrückiano e que ignora completamente o histórico de escrita da língua e sua conexão germânica. Não só isso, a criação dessa ortografia bizarramente alienígena foi feita sem dialogar com a comunidade de falantes, nem com grupos de pesquisa sérios dedicados ao estudo e preservação do hunsrückiano. Isso já deixa claro que nunca houve uma intenção real de ouvir os interesses de ninguém além do próprio SIL International. Tendo controle sobre a ortografia usada, a instituição acaba tendo também maior controle sobre o conteúdo veiculado nessa língua. É a mesma coisa que Ursula Wiesemann fez com o Caingang e outras línguas indígenas pelo planeta. Em 2008, ela publicou seu trabalho Contribuição ao Desenvolvimento de uma Ortografia da Língua Hunsrück falada na América do Sul. E onde ela publicou? Na editora da própria SIL International aqui no Brasil, é claro. Um ano antes, em 2007, o Grupo de Estudos da Escrita do Hunsrückisch, ou Escrito, já havia publicado uma sugestão de ortografia para o hunsrückiano. O Escrito é um grupo sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenado pelo professor Cleo Altenhofen. A ortografia proposta por eles respeita a tradição escrita da língua e sua conexão germânica. Mas é claro que a Wiesemann ignorou completamente os trabalhos desse grupo, já que fugiam dos seus interesses evangelizadores nefastos. Quem acompanha meus vídeos de hunsrückiano aqui no canal sabe que uso uma ortografia diferente das duas, mas ela não se afasta tanto da ortografia proposta pelo escrito. Ela ainda segue a linha germânica e se baseia nas formas usadas anteriormente para escrever o hunsrückiano. Inclusive, a ortografia do escrito foi uma grande contribuidora para o desenvolvimento da minha ortografia. O maior problema do escrito, do meu ponto de vista, é que eles nunca se empenharam profundamente em levar a proposta deles para a população em atividade de extensão que ensine a escrita à comunidade. Isso ajudou a ortografia da Wiesemann a se espalhar e infectar a comunidade hunsrückiana. Essa também foi uma das razões pelas quais eu comecei meus projetos de divulgação do hunsrückiano, para tentar barrar o monopólio wiesemanniano. E é claro que os seguidores do projeto Hunsrück, quando começaram a notar o meu crescimento, começaram a fazer o possível para impedir que meu trabalho avançasse nas comunidades hunsrückianas. Como dito anteriormente, o projeto Hunsrück foi começado pela Wiesemann, tendo Solange Hamester-Johann como seu braço direito. Mas assim que o projeto estava instalado, a Wiesemann se mandou. Provavelmente para iniciar novos projetos igualmente danosos em outras partes do mundo, ou talvez para se aposentar, já que estava idosa. Enfim, independente da razão da Wiesemann ter dado fora, ela deixou a Solange em seu lugar. No Facebook existe um grupo para interação de falantes de hunsrückiano chamado Hunsrück-Spruch, Plattdeutsch. Pelo nome pode-se notar que é algo alinhado ao projeto Hunsrück, pois usa sua ortografia e o nome Hunsrück para a língua. Pois bem, eu fui membro desse grupo por vários anos, desde seu início. Lá naquele início ele não era um grupo wiesemanniano, nem sequer tinha esse nome. Ele era muito mais democrático em relação à maneira como os falantes escreviam a língua.
Mesmo assim, eu tinha brigas frequentes com membros do projeto Hunsrück, pois eles não hesitavam em tecer comentários provocadores a quem não usava sua ortografia, especialmente a mim, sem falar que frequentemente demonstravam desprezo pelas instituições de ensino e grupos de pesquisa voltados ao estudo do Hunsrückiano. Então, um dia, do nada, o grupo desapareceu para mim. Teria sido excluído? Parecia pouco provável. Eventualmente, eu fiquei sabendo que algum dos administradores tinha me banido do grupo. E não só eu tinha sido banido. Eles baniram até a minha mãe, que nunca tinha se manifestado a favor de uma ou outra ortografia ou qualquer coisa. Ela foi mesmo banida só por ser minha mãe. Pois bem, vendo a lista de administradores do grupo, eu pensei que quem me havia banido tinha sido a Mabel Davis, pois nos primórdios do grupo ela era uma integrante bem ativa e ferrenha defensora do projeto Hunsrück, e era com quem eu mais discutia sobre ortografia, incluindo discussões que escalavam para xingamentos mesmo. Mas eventualmente ficou claro que não era ela, pois ela mal andava acessando o grupo. Há também outro grupo de Hunsrückiano no Facebook, um grupo bem menor que esse primeiro, chamado Ich spreche Hunsrückisch. Como dá para se notar, ele usa o nome nativo da língua e uma ortografia germânica, então sendo mais respeitoso com a cultura hunsrückiana. Pois um tempo depois, do Neida, eu também fui banido desse grupo. Ué, por quê? Bom, eu conferi quem eram os administradores dele, e havia dois em comum com o outro grupo, Solange Hamasta-Johann e Liane Hensel. Naquela época, a Solange não cheirava nem fedia para mim. Ela era só mais uma fulana desse projeto e nada mais. Ela mal interagia nos grupos, então nem desconfiei dela no início. Já a Liane era muito ativa e ensinava quase que diariamente a ortografia do projeto Hunsrück, então me pareceu que ela era mais provável. E eu pensei assim até o dia em que o Hal Flash, o criador desse grupo, veio falar comigo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que a gente conversou para não ser acusado de expor informações privadas ou sei lá. Mas basicamente ele me disse que a Solange ficou furiosa por ele demonstrar maior interesse na minha ortografia que na do projeto Hunsrück, e com isso ela acabou saindo do grupo. Com a saída dela eu fui desbanido e tô de volta lá. Já no grupo do projeto Hunsrück, a descrição do grupo diz claramente que ensina a escrita proposta pela Wiseman, mas que qualquer forma de escrever um hunsrückiano é aceita. Mas isso é mentira. Eu fui banido justamente por usar outra escrita, e diversas pessoas depois disso foram banidas da mesma maneira por ousarem usar a minha ortografia por lá. E ouse compartilhar qualquer vídeo meu no grupo. É banimento na certa. A Solange tornou o grupo uma ditadura velada da escrita da Wiseman. Qualquer pessoa que ouse questionar algo dessa corrente é imediatamente banido. Com isso fica evidente que o projeto Hunsrück se tornou uma espécie de seita. Existe uma bizarra veneração pela Wiseman e, agora que a Wiseman já morreu, ela parece ter virado uma espécie de ser divino e os integrantes do projeto Hunsrück, especialmente sua líder, têm a missão de seguir espalhando a palavra da velha e atacar, de forma mais ou menos velada, quem ousar se opor. E as coisas se tornaram ainda mais problemáticas recentemente, pois com a inclusão do hunsrückiano com o nome Hunsrück no Google Tradutor, a Solange deu entrevistas a diversos meios de comunicação falando sobre a língua. Não haveria nenhum problema nisso se fossem entrevistas honestas com dados reais sobre a língua, independente de usar o nome nativo ou esse nome picotado que eles usam. Mas em vez de fazer isso, ela passou a divulgar uma quantidade absurda de desinformação. Vejam os trechos da matéria publicada recentemente no G1. Solange disse ao G1 que o Hunsrück se aproxima em 60% ao inglês e apenas 30% ao alemão. Seriously, what the fuck? Isso é tão absurdo quanto dizer que o espanhol se aproxima a 60% ao romeno e apenas 30% ao português. É algo que não tem fundamento nenhum. Como eu apresentei no início do vídeo, o hunsrückiano é uma língua do grupo do alto alemão, da mesma forma que o alemão padrão. Essas línguas estão do lado oposto ao inglês no contínuo que essas línguas formam. Ela também teve o disparate de dizer que a nossa língua, Hunsrück, é a oficial de Luxemburgo. É falada em 2 estados da França, na metade sul da Bélgica e na Holanda. 4 estados da Alemanha falam a nossa língua. Isso é outra bizarrice completamente sem nexo nenhum. Vai para Luxemburgo e pergunta se alguém fala Hunsrück. Mostra essa bizarrice que eles usam para escrever a língua lá e vê se alguém vai entender alguma coisa. Como eu falei no início do vídeo, o luxemburguês, que essa sim é a língua oficial de Luxemburgo, é próxima do hunsrückiano pelas duas serem línguas francônias. Peraí. Ela disse que o Hunsrück seria falado em 2 estados da França, na metade sul da Bélgica, na Holanda e em 4 estados da Alemanha. Vamos ver o mapa do francônio de novo? Dá pra ver que o francônio se espalha exatamente pelos países que ela mencionou. Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo e Alemanha. Mas isso é um grupo de línguas. Tá bem longe de ser hunsrückiano. No entanto, a Solange parece ter entendido, sabe-se lá como, que francônio e hunsrückiano são sinônimos. Enfim, para mim, tá cada vez mais evidente que o projeto Hunsrück se tornou mesmo uma espécie de seita.
Só não vou entrar em mais detalhes sobre isso aqui porque eu já vou despertar a ira dessa gente só com o pouco que eu falei aqui. Agora, se você quer realmente aprender a falar Hunsrickiano ou ter acesso a dados reais, sérios, científicos sobre essa língua, acompanhe o meu conteúdo aqui e procure o material publicado pelo grupo de pesquisa do professor Cleo Altenhofen. O grupo de pesquisa dele é o que está aliado a instituições nacionais como o IPOL e o IFAM. Eles inclusive já se manifestaram contra a atrocidade que o Google fez, incluindo a língua dessa forma desrespeitosa no tradutor. Além de se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Os links estão aí abaixo na descrição. E claro, você pode ajudar por doações por Pix também. Se nada disso for possível para você, você pelo menos pode deixar sua curtida, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E antes de ir, eu só quero deixar mais um recadinho pro pessoal do Projeto Hunsrück. Podem me banir do grupo, mas eu ainda tô lá dentro, com outras contas, e mesmo recebendo informações a partir de outras pessoas, incluindo pessoas que vocês consideram aliados e em que confiam, mas que não são tão aliados ao projeto assim. Mas vocês nunca vão descobrir quem são essas pessoas.